Me recusei a ceder meu escritório para que minha filha mais velha pudesse ter seu próprio quarto, ignorando os apelos dela e da minha esposa quando tentaram me convencer. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar, e durante uma discussão eu disse à minha esposa que ela precisava arrumar um emprego e contribuir mais. Mas a situação só piorou e se tornou irreparável quando cancelei a festa de aniversário da minha filha e a coloquei de castigo. Agora as duas saíram de casa, minha filha se recusa a falar comigo, minha esposa quer o divórcio e até meus filhos mais novos estão se afastando. Eu, homem de 49 anos, talvez seja o babaca aqui, pelo menos segundo minha esposa, de 47 anos, e minhas filhas. Para contexto, eu trabalho em um emprego extremamente estressante na área de gerenciamento de emergências. E embora eu tecnicamente trabalhe remotamente, esperam que eu fique de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, caso algo urgente aconteça. Meu escritório em casa não é apenas um espaço de trabalho. É onde eu relaxo. É o único cômodo da casa que parece realmente meu. Tem meu setup gamer, uma poltrona reclinável e uma pequena geladeira. Minha esposa, Sarah, é dona de casa desde que nossa filha mais velha, Haley, de 16 anos, nasceu. Temos 3 filhos, Haley, Lana, de 15 anos, e Jake, de 14 anos. Quando Jake nasceu, colocamos as duas meninas no mesmo quarto para que ele pudesse ter o próprio quarto. Esse arranjo permaneceu assim desde então. A casa tem 4 quartos, a suíte principal no andar de cima, 2 quartos menores onde as crianças dormem e uma suíte no térreo que transformamos no meu escritório quando nos mudamos. Aquele espaço no andar de baixo deveria ser uma solução temporária para emergências do trabalho, mas, com os anos, virou meu santuário. Depois de dias de 14 horas de trabalho e interrupções constantes, eu preciso de um lugar onde eu simplesmente possa existir. Haley fez 16 anos na última sexta-feira e o problema voltou à tona. Ela vem pedindo um quarto só para ela. Diz que sente que não tem privacidade, nem espaço para crescer e se descobrir, e que vive brigando com Lana. Admito que as duas nunca foram muito próximas, e ultimamente, piorou. Tem gritaria quase todos os dias, portas batendo, bilhetes passivo-agressivos sobre quem usou qual toalha. Uma bagunça. Sarah veio falar comigo depois do jantar de aniversário da Haley e perguntou se poderíamos conversar sobre dar o escritório para Haley. Ela disse que ela e as meninas discutiram isso e acham que seria uma solução justa. Sarah sugeriu que colocássemos minha mesa no nosso quarto. Eu só tive uma chamada de emergência nos últimos 3 meses e aquela poderia facilmente ter sido resolvida da mesa da cozinha. Nas palavras dela, eu descartei a ideia muito rápido. Eu disse que, mesmo que eu não seja chamado todos os dias, eu poderia ser chamado, e isso já basta para justificar manter o escritório intacto. Também lembrei que faço mais do que apenas trabalhar ali. É o único lugar da casa onde posso ter silêncio. Ninguém está me pedindo nada. Ela pareceu frustrada, mas não disse muito mais até o dia seguinte, quando Haley trouxe o assunto novamente. Ela disse que era extremamente injusto Jake ter o próprio quarto só porque era o único menino, e que estava cansada de ser tratada como se não importasse. Eu disse a ela a mesma coisa que já disse antes, que ela já tem metade de um quarto só dela e que a maioria dos universitários divide quarto mesmo, então ela deveria se acostumar. Ela explodiu comigo. Um ataque adolescente completo. Disse que eu estava arruinando a vida dela, que eu só me importava comigo mesmo e que me odiava. Eu tentei manter a calma, mas aquilo mexeu comigo. Perguntei se ela preferiria trocar de lugar com Jake e dividir um quarto com ele, e ela respondeu de jeito nenhum, como se eu tivesse sugerido que ela morasse na garagem. Sarah não gostou do sarcasmo e acabamos em uma discussão séria. Ela disse que eu estava sendo egoísta, que eu não entendia como é ser uma adolescente sem espaço pessoal e que talvez, se eu passasse menos tempo escondido na minha caverna masculina e mais tempo presente, Haley não teria tanto ressentimento. Eu retruquei dizendo que talvez, se ela trabalhasse, teríamos uma casa maior onde todo mundo poderia ter o próprio quarto. Sim, eu sei que foi um golpe baixo, mas não é a primeira vez que brigamos por causa do meu espaço. Ano passado, Sarah perguntou se eu poderia passar mais noites na sala de estar em vez de me esconder no escritório depois do jantar. Eu disse que precisava daquele tempo para relaxar. As crianças podem ser sufocantes, especialmente quando todos falam ao mesmo tempo. Ela disse que parecia que eu estava desistindo da vida em família. E, sendo honesto, talvez eu estivesse, mas eu nunca pedi muito além disso. Eu pago todas as contas, a hipoteca, as viagens escolares, o aparelho dentário e as roupas. Nunca tirei férias sozinho. Não saio com amigos. Não jogo golfe. Tudo o que eu queria era um quarto, só um. Mas agora até isso parece estar sendo atacado. Sarah continua insistindo que isso não é sobre me punir. É sobre dar à nossa filha o que ela precisa. Ela me lembrou que prometemos a nós mesmos que não cairíamos naqueles papéis estereotipados de pais onde as crianças devem apenas ser vistas e não ouvidas. Ela disse, Haley praticamente é adulta agora. E merece a dignidade de ter espaço pessoal, especialmente sendo uma garota.
E eu continuo voltando ao mesmo ponto. Se eu abrir mão do escritório, não vou ter nenhum lugar nesta casa que seja meu. O quarto não é meu. É nosso. A sala de estar é barulhenta o tempo todo. A cozinha, nem me faça rir. Não estou exagerando quando digo que o escritório é o que mantém minha sanidade. Mesmo assim, Sarah continua insistindo. Ela diz que estou sendo rígido, que isso não é sobre um espaço físico. É sobre eu me recusar a fazer concessões. Ontem à noite ela perguntou: quanto do seu trabalho realmente precisa ser feito naquele quarto? E eu não tive uma boa resposta. Apenas disse que não era aceitável tentarem tirar a única coisa que eu tenho. Foi aí que Haley, que aparentemente estava ouvindo do corredor, entrou e perguntou: então é aceitável eu não ter nada desde que você fique com sua estúpida caverna masculina? Eu disse que ela estava sendo dramática, mas ela respondeu que não estava pedindo luxo. Estava pedindo uma porta que pudesse fechar sem esbarrar na pilha de roupas da irmã ou ser acordada às 6 da manhã porque Lana tem ensaio da banda cedo. Ela disse que Jake pode ser um adolescente normal com privacidade enquanto ela e a irmã estão presas vivendo como se ainda estivessem no ensino fundamental. Elas não estão erradas sobre a situação ser injusta. O quarto das meninas é apertado. Os móveis são velhos. O guarda-roupa mal comporta as coisas das duas. Ao longo dos anos, elas pediram para reorganizar o quarto de formas diferentes, mas eu sempre rejeitei porque atrapalharia a disposição da casa ou faria tudo parecer bagunçado. Eu não queria mexer no escritório, então todo o resto parecia negociável. Sarah apontou isso ontem à noite, e eu não gostei nada de ouvir. Depois da fala da caverna masculina idiota, Haley saiu andando. Lana ficou quieta, como sempre faz. Ela é do tipo que evita conflitos. Mas mais tarde naquela noite, ela deslizou um bilhete por baixo da porta do nosso quarto dizendo que não se importa em dividir o quarto com Haley, mas que está cansada de ser o motivo pelo qual Haley odeia a própria vida. Ela escreveu que sente que está ocupando um espaço que não merece. Sarah leu o bilhete e começou a chorar. Ela me disse: isso não é só sobre um quarto. São anos das meninas sentindo que vem em segundo lugar para você, para seu trabalho e para o seu conforto. Eu tentei dizer que isso não era verdade, mas ela respondeu com exemplos antigos. Como quando Haley tinha 12 anos e queria fazer ginástica, e eu disse que os horários eram inconvenientes demais para mim. Ou quando Lana queria ajuda para montar um projeto escolar e eu mandei ela se virar porque eu estava ocupado reorganizando os cabos da minha mesa. Ou quando Jake ganhou o próprio quarto e as meninas perguntaram se poderiam ficar com o quarto maior do andar de cima, mas eu recusei porque queria o escritório no térreo, longe do barulho. Eu não percebia quantas coisas elas tinham guardado em silêncio até Sarah listar tudo. Ela disse que tentou trazer essas preocupações à tona ao longo dos anos, mas eu sempre encerrava a conversa porque me sentia atacado. Eu disse que me sentia encurralado agora, porque era verdade. Ela respondeu que talvez, se eu não tratasse toda a concessão como uma ameaça pessoal, não estaríamos nessa situação. Dormimos mal naquela noite. Ela ficou do lado dela da cama e dava para perceber que estava cansada de discutir. Hoje de manhã, minha mãe apareceu. Não porque soubesse do que estava acontecendo, ela só veio deixar algumas coisas do sótão dela, mas obviamente acabou envolvida. Minha mãe, que sempre viu meu escritório como uma necessidade, imediatamente ficou do meu lado e disse que Sarah estava sendo irracional. Ela disse que Haley já tinha espaço suficiente e que adolescentes não precisam de quartos próprios para sobreviver. Isso fez Sarah explodir. Ela disse para minha mãe que ela não estava ajudando e que não tinha direito de opinar sobre a dinâmica da nossa casa. Minha mãe respondeu que, enquanto eu fosse quem paga pela casa, importa o que eu preciso para continuar funcional. Isso não caiu bem. Haley acabou chorando de novo. Lana se escondeu no banheiro. Jake ficou no quarto fingindo que nada tinha a ver com ele. E foi aí que eu perdi completamente o controle da situação. Eu disse para Sarah, na frente da minha mãe, que toda essa discussão não existiria se ela tivesse voltado a trabalhar quando as crianças começaram a estudar, porque poderíamos ter comprado uma casa maior ou contratado alguém para ajudar em casa, em vez de todos viverem amontoados. Eu disse que não era justo tudo ter que sair do meu conforto quando sou eu quem torna esse estilo de vida possível. Ela olhou para mim como se eu tivesse dado um tapa nela. Disse que abandonou a carreira pela nossa família porque foi isso que combinamos, e agora eu estava agindo como se a vida dela tivesse sido férias. Ela disse que eu sentia ressentimento por ser necessário há anos e que o escritório não é sobre trabalho, é sobre se esconder de todos nós. Haley desceu as escadas naquele momento e disse que não se importava mais, que ficaria na casa de uma amiga por um tempo porque era melhor do que viver em um lugar onde ela não é desejada. Eu nunca disse que ela não era desejada. Nem perto disso. Mas ela respondeu que era assim que se sentia, e que esse sentimento existia por minha causa. Mais tarde naquela tarde, Sarah me perguntou mais uma vez, se as emergências são tão raras, por que o escritório é inegociável? Por que você não pode trabalhar do nosso quarto ou da mesa de jantar como já fez centenas de vezes?
Eu não sabia o que responder sem admitir a verdade, que o escritório é mais sobre meu conforto do que sobre meu trabalho. Que eu me convenci de que preciso dele porque é a única parte da minha vida que não é caótica. Mas eu não disse nada disso. Apenas repeti que não era aceitável abrir mão dele. Ela ficou me encarando por muito tempo e disse: "Você está escolhendo um quarto em vez das suas filhas." E eu não neguei aquilo com firmeza suficiente. Agora a casa inteira parece estranha. As meninas mal olham para mim. Sarah está educada, mas distante. Minha mãe acha que todo mundo, menos eu, está exagerando. Eu realmente não sei mais. Entendo que talvez eu tenha lidado mal com tudo isso, mas não consigo deixar de sentir que estão me pedindo para abrir mão da única coisa que me mantém estável. Ao mesmo tempo, não consigo ignorar que minhas filhas estão miseráveis e minha esposa se sente abandonada. Então estou recorrendo ao Reddit porque sinceramente não sei se estou justificado ou se apenas convenci a mim mesmo disso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Jesus Cristo. Op, você tem 49 anos. Tem certeza de que não tem 9? Você fez birra porque o seu suposto santuário tem luzes de LED e uma geladeira. Eu entendo precisar de espaço. Caramba, eu também sou pai de 3 filhos. Mas, se suas filhas adolescentes estão chorando, escrevendo bilhetes sobre sentirem que ocupam espaço demais e tentando dormir na casa de amigas, então você falhou como pai, cara. E essa fala de eu pago as contas é fraca. Você não se casou com uma colega de quarto. Você se casou com alguém que abriu mão da carreira para criar seus filhos enquanto você podia sentar numa cadeira sofisticada jogando Call of Duty ou seja lá o que faz aí dentro. Você construiu uma rota de fuga e ficou bravo quando o resto da família também pediu um pouco de ar para respirar. Você não é babaca por querer um quarto. Você é babaca porque seus filhos estão desesperados por privacidade e você está agindo como se eles estivessem tentando arrancar seus rins. Assim vocês já se acostumam a dividir dormitório na faculdade. Mesquinho pra caramba. E você sabe disso. Cresça e seja um pai de verdade. Comentário 2. Vou abordar isso por outro ângulo. Sim, está ruim, mas acho que vai mais fundo do que isso. Você é alguém que construiu a própria identidade em torno de controle e utilidade. Seu trabalho lhe dá autoridade. Seu escritório lhe dá isolamento. O problema é que você começou a enxergar ser necessário como uma ameaça a essas duas coisas. Veja a forma como falou com sua esposa, como se o pedido dela fosse um ataque à sua existência. Não era. Era um pedido desesperado de alguém que está carregando o peso emocional dessa casa enquanto você foca no financeiro. Você não quer abrir mão do quarto porque ele é sua única sensação de autonomia. Mas não é assim que famílias funcionam. Seus filhos estão em anos críticos de desenvolvimento. Sua esposa parece estar no limite. Você está priorizando emergências teóricas em vez das reais e contínuas. Você precisa se olhar no espelho e se perguntar: do que esse escritório realmente está te protegendo? Porque não é do trabalho. É da responsabilidade. Comentário 3. Sou um pai que trabalha em tempo integral, tenho 2 filhas e uma esposa que também fica em casa. Eu entendo seu lado sobre precisar de espaço. De verdade. Mas o que me irritou lendo isso foi a forma como você trata o trabalho emocional da sua esposa como se fosse invisível. Você age como se o seu emprego fosse o único trabalho real só porque tem salário. Mas sua esposa passou anos administrando 3 adolescentes na puberdade enquanto você ficava no seu pequeno bunker evitando o caos. Ela cuida da rotina diária, media as brigas entre irmãos, carrega os sentimentos deles e agora ainda está tentando controlar os danos entre você e as meninas. Você pode simplesmente encerrar o expediente. Ela não. E nem me faça começar sobre Jake ter um quarto só porque é menino. Esse padrão duplo já causou danos. Agora virou favoritismo escancarado. Em algum momento, seus filhos vão parar de pedir as coisas e simplesmente se desligar emocionalmente de você. Você está escolhendo 4 paredes em vez das suas filhas. Você é o babaca. Atualização. Então, desde minha última postagem, as coisas não melhoraram. Na verdade, pioraram. Eu tentei fazer um acordo. Era isso que todo mundo continuava dizendo, certo? Só faça um acordo. Então eu tirei minha mesa e meus equipamentos do escritório e coloquei tudo no nosso quarto, como Sarah sugeriu. Foi um pesadelo logístico. Fios espalhados por toda parte. Quase não havia espaço para mover a cadeira, e eu ficava batendo na cômoda toda vez que me levantava. A iluminação era horrível para chamadas no Zoom. Tentei trabalhar daquele jeito por 4 dias. Não estava dormindo bem, e Sarah suspirava toda vez que eu precisava atender uma ligação ou mexer em alguma coisa. Achei que eventualmente ela admitiria que aquilo não estava funcionando. Pensei que ela se cansaria dos fios e da movimentação constante e diria: ok, vamos colocar tudo de volta. Mas ela não fez isso. Apenas agia como se tudo estivesse normal, como se estivesse pagando para ver meu blefe. Depois de uma semana daquilo, eu desisti. Coloquei tudo de volta no escritório.
Até recoloquei a placa na porta. Não avisei ninguém. Apenas fiz. Naquela mesma noite, coloquei as coisas da Haley que estavam no escritório em caixas. Ela tinha começado a levar alguns itens pessoais para lá, e eu deixei tudo do lado de fora da porta. Não joguei nada nem danifiquei nada, apenas removi. Nunca foi o quarto dela. Isso provocou outra discussão. Haley e Sarah me acusaram de atropelar os sentimentos delas. Perguntei diretamente para Sarah, realmente estava funcionando para você ter todas as minhas coisas no quarto? Ela deu de ombros e disse, não importa o que funciona para mim. Pelo visto, nunca importa. Eu lembrei que fui eu quem tentou fazer um acordo. Tentei do jeito dela. Mudei meu setup. Ela respondeu, tentar não significa muita coisa quando, no segundo em que fica desconfortável, você volta correndo para o que é melhor para você e para ninguém mais. Depois disso, eu disse algo de que me arrependo. Falei novamente que, se ela queria poder de veto nas decisões da casa, talvez estivesse na hora de arrumar um maldito emprego. Disse que estava cansado de carregar tudo sozinho enquanto sou tratado como o vilão da minha própria casa. Isso fez ela se calar, mas não de um jeito bom. Ela saiu do quarto e, pela primeira vez no nosso casamento, não falou comigo durante o dia inteiro seguinte. Tentei agir como se não me afetasse, mas a tensão estava pesada. Lana nem olha mais para mim. Jake age como se eu fosse invisível. Haley deixou claro que desistiu de pedir qualquer coisa, e os planos do aniversário dela foram cancelados. Eu os cancelei. Íamos fazer um pequeno jantar com algumas amigas dela. Eu disse que, se ela não consegue me respeitar como pai, então eu não vou bancar uma festa para ela fingir que está tudo bem. Isso saiu pela culatra de forma absurda. Sarah disse que eu estava punindo Haley emocionalmente para defender meu precioso quarto. Haley disse que eu uso dinheiro como arma. Eu lembrei que nenhuma delas reclama quando estou pagando celulares novos ou eventos escolares. Mas, no segundo em que quero uma coisa só minha, viro o vilão. Até tentei trazer o assunto do quarto do Jake de novo. Perguntei diretamente a ele se aceitaria trocar de quarto com Haley. Ele simplesmente disse não. Nunca esperei que ele escolhesse lados, mas parece que ninguém quer entender meu ponto de vista. Eles só querem me ver ceder e depois aplaudir quando eu desistir. Comentei isso com Sarah, sobre Jake se recusar a se envolver e Lana nem expressar a própria opinião sem antes ver o que Haley pensa. Eu disse que parece que ninguém nessa casa me apoia. Ela respondeu, talvez porque você não apoia eles há muito tempo. Eu já nem sei mais o que ela quer de mim. Eu trabalho. Pago tudo. Abri mão de férias, hobbies e amigos para que essa família tivesse estabilidade. Aguentei porcaria durante anos só para as crianças terem a melhor escola, as melhores roupas e a melhor vida possível. Mas aparentemente, a menos que eu também esteja disponível para terapia, tendências do TikTok e rodas emocionais, eu sou um monstro. Eu consigo sentir essa família escapando de mim. Eu sei disso. Existe uma frieza estranha no ar agora. Como se todos estivessem apenas contando os dias até não precisarem mais lidar comigo. Honestamente, acho que eles vão embora. Consigo ver Sarah fazendo as malas mentalmente. Haley provavelmente já fez planos para morar com a amiga quando completar 18 anos. Lana evita tudo. Jake fica trancado no quarto. Eu nem sei mais o que acontece na vida dele. Ontem à noite, tive um pequeno susto de saúde. Tontura, aperto no peito, não foi um ataque cardíaco, mas suficiente para me abalar. Contei para Sarah. Ela sentiu e nem sequer parou o que estava fazendo. Nenhuma pergunta. Não perguntou se eu estava bem. Não demonstrou preocupação. Haley apenas olhou para mim como quem diz, agora você sabe como é. Talvez eu mereça isso. Mas é o seguinte, eu não estou tentando destruir essa família por causa de um quarto. Estou tentando me agarrar à única coisa sobre a qual ainda sinto que tenho controle. Todo mundo nesta casa tem opiniões, emoções e necessidades. Eles podem explodir, chorar, emburrar e sair batendo portas. Eu apenas devo absorver tudo. Então, quando digo que o escritório é importante para mim, não estou falando só de uma mesa e uma cadeira. Estou falando de não me perder numa vida em que já sou meio invisível. Eu disse isso para Sarah ontem à noite. Ela não respondeu nada, apenas parecia cansada. Continuou me perguntando, por que sou sempre eu quem precisa ceder? Por que a compaixão nesta casa só funciona em uma direção? Eu entendo que as crianças ainda são jovens e estão aprendendo, mas eu as criei para serem atenciosas. E ainda assim, aqui estou eu, o caixa eletrônico com um alvo nas costas. Sei que cometi erros. Sei que a questão do aniversário foi cruel. Pedi desculpas por isso. Me arrependo do que disse sobre Sarah arrumar um emprego, mesmo que eu realmente estivesse frustrado. Mas onde está a compreensão comigo? Onde está o entendimento de que eu também sou humano?
Neste ponto, sinceramente não sei mais o que restou. Sou o provedor, o saco de pancadas, o bode expiatório e agora sou o cara que não quis abrir mão de um quarto. É assim que vão se lembrar de mim. Talvez seja tudo o que eu sou para eles agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Cara, você soa exatamente como meu pai, e eu não falo com ele há 5 anos. Sua esposa desistiu emocionalmente porque você ensinou a ela que conversar com você não leva a lugar nenhum. Sua filha está reagindo assim porque vem pedindo educadamente há anos e foi ignorada. Seus filhos não ficam do seu lado porque aprenderam que apoiar você só traz silêncio, estresse ou manipulação emocional. E a parte mais reveladora é que seu susto de saúde não provocou reação nenhuma. Você se tornou tão inacessível que sua família nem sabe mais como se importar. A culpa é sua. Não do escritório, nem do trabalho. Você é o babaca. E não apenas por causa do quarto, mas porque deixou seu ego importar mais do que sua presença. Comentário 2. O que mais me chama a atenção é que a resposta da sua família a você não é mais raiva. É distância. Isso significa que eles desistiram de tentar ser ouvidos. Seus filhos não são adolescentes implorando por atenção. São adolescentes se adaptando silenciosamente à ausência de um pai que sempre esteve trabalhando. Sua esposa não está mais discutindo. Ela está se desligando emocionalmente. Você chama isso de frieza, mas é sobrevivência. As pessoas param de lutar quando percebem que ninguém está ouvindo. Você os chama de ingratos por não ficarem do seu lado. Mas lados são para pessoas tentando vencer uma disputa. Eles não estão tentando vencer. Estão apenas cansados. Você passou todo esse tempo esperando que alguém jogasse uma corda para você, mas não fez nada para tornar possível a subida de volta. Se sua família está apenas esperando ir embora, como você mesmo disse, então isso não é paranoia. É percepção. Significa que, no fundo, você sabe que eles já estão emocionalmente pela metade fora da sua vida. Não deixe o orgulho terminar o serviço. Comentário 3. Você decidiu unilateralmente que sua família precisava sofrer um pouco para provar seu ponto. Você levou seu setup para o quarto, esperou sua esposa reclamar e, quando ela não reclamou, emburrou e colocou tudo de volta como uma criança que não conseguiu a reação que queria. Aquilo não foi um acordo. Foi um teste. E quando sua filha expressou necessidades razoáveis, você a puniu. Cancelou os planos de aniversário dela para impor autoridade. Depois usou o truque mais velho do manual dos pais controladores, culpar os filhos por não ficarem do seu lado. Que lado? Isso não é uma disputa de guarda. É a sua casa. Você define o tom dela. E agora o tom é: o conforto de vocês é uma ameaça para mim. Você quer compreensão e compaixão de crianças quando nunca deu exemplo disso. Quer que sua esposa o apoie enquanto zomba dela por não trazer salário para casa. Você não está se protegendo. Está travando uma guerra por causa de um maldito quarto porque não sabe ser vulnerável. Ninguém está obrigando você a escolher o quarto em vez da família. Você está fazendo isso sozinho. Você é o babaca. Atualização 2. Eu honestamente achei que as coisas iriam esfriar. Pensei que Haley se acalmaria, que Sarah eventualmente viria conversar comigo e que encontraríamos um meio termo. Em vez disso, tudo o que eu achava que era estável simplesmente rachou. Haley acabou tendo a comemoração de aniversário dela, só que não aqui. Sarah levou para a casa dos pais dela e elas ficaram lá por uma semana inteira. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem sequer um aviso de cortesia dizendo que chegaram bem. Descobri por causa de uma foto que minha cunhada postou. Haley apagando as velas de um bolo cuja existência eu nem sabia. A família inteira da minha esposa sorrindo como se nada estivesse errado. Enquanto isso, eu estava em casa com Jake e Lana, e até eles mal falavam comigo. Quando a semana terminou, elas não voltaram. No começo, achei que era algum tipo de mensagem, como se quisessem que eu refletisse. Mas não. Elas simplesmente se mudaram. Levaram roupas, produtos de higiene e materiais escolares. O lado da Sarah no armário agora está meio vazio. Ela nem se deu ao trabalho de levar tudo, o que de alguma forma doeu ainda mais, como se ela não tivesse certeza de que algum dia precisaria do resto. Antes de ir embora, ela me disse que estava procurando emprego. Já tinha entrevistas marcadas. E então ela disse a palavra que eu nunca imaginei ouvir dela: separação. Tentei esclarecer a coisa que falei sobre ela arrumar um emprego. Disse honestamente que não queria dizer que ela fosse uma aproveitadora. Disse que valorizava os anos que ela dedicou cuidando da casa. Disse que a amava. Expliquei que explodi porque me senti encurralado, não porque achasse que ela não contribuía. Ela apenas respondeu: você só valoriza o que eu fiz agora que eu fui embora. Perguntei o que ela queria que eu fizesse para consertar tudo isso. Ela disse: você teve a chance de ouvir antes que tudo explodisse.
Você não se importou até as consequências chegarem. Depois disso, ela saiu com Haley. As duas voltaram para a casa dos pais dela. Haley olhou para mim como se eu fosse um estranho. A pior parte é que Lana e Jake passaram a agir ao meu redor como fantasmas. Educados, quase sem sussurrar, fazendo as tarefas sem reclamar, comendo em silêncio, ficando nos quartos e evitando contato visual como se qualquer conflito pudesse provocar outra explosão. Tentei conversar com eles. Tentei falar sobre a casa, o quarto e toda a situação. Jake disse que não queria ser arrastado para isso. Lana disse, isso é entre você e a mamãe. Esses são meus filhos e eles são como adultos mantendo distância emocional para se proteger. Nunca me senti tão excluído dentro da minha própria casa. Entrei em pânico. Não vou mentir. Comecei a tentar tudo o que conseguia pensar para mostrar que estava disposto a consertar as coisas. Disse às meninas que elas poderiam reformar completamente o quarto delas, tinta nova, móveis novos, o que quisessem. Falei que pagaria tudo. Disse que transformaríamos o depósito ou o sótão em algo utilizável. Disse que poderíamos reconsiderar a questão do escritório, que eu daria um jeito. Nada disso importou. Elas já tinham ido embora com a mãe. Em certo momento, tentei algo estúpido e infantil. Enviei uma mensagem para Haley perguntando se ela queria dinheiro para comprar algo legal para si mesma, maquiagem de aniversário, roupas, qualquer coisa. Não como suborno, apenas tentando me reconectar. Ela não respondeu. Nem sequer visualizou. Tentei ligar para Sarah perguntando se poderíamos conversar pessoalmente. Ela disse que ainda não estava pronta. Ofereci fazer terapia de casal. Ela não disse não, mas também não disse sim. Apenas falou, não sei se chegamos num ponto em que terapia seja suficiente. Quando as coisas chegaram ao fundo do poço, comecei a ficar em um motel barato algumas noites por semana. Dizia para mim mesmo que era porque precisava de tempo para pensar e descomprimir, que a casa parecia grande e vazia demais sem elas. Mas a verdade é que eu não queria ficar sozinho no escritório, o cômodo que defendi como se fosse um maldito baú de tesouro, porque tudo que eu conseguia ouvir era o eco do que aquilo me custou. Continuei dizendo a mim mesmo que as estadias no motel eram temporárias, que elas voltariam para casa, que isso tudo iria passar. Mas toda vez que eu olhava o celular, não havia nada. Então veio o golpe final. Depois de outra discussão por mensagens, eu perguntando quando elas voltariam, Sarah dizendo que não tinha certeza, Haley postou outra foto na casa dos avós. Não era uma foto de aniversário dessa vez. Era ela sorrindo em um quarto de hóspedes recém-reorganizado com a avó. E a legenda era, finalmente tenho um quarto. Aquilo pareceu como se alguém enfiasse os dedos entre minhas costelas. Estou perdendo elas. Elas estão escapando da minha vida porque escolhi um quarto em vez de ser um marido e pai presente. E a pior parte, a mais humilhante, eu ainda não consigo me forçar a dizer fiquem com o escritório. Não porque eu não me importe. Meu Deus, eu me importo. Isso está me destruindo por dentro. Mas porque abrir mão dele agora parece entregar um troféu para elas por terem me derrotado. Há 2 noites, voltei para casa e fiquei olhando ao redor do meu escritório, minha cadeira gamer, headset, monitores, todas as coisas que lutei tanto para manter intactas. E percebi que não fazia ideia do motivo pelo qual lutei tanto por aquilo. Tentei convencer a mim mesmo de que era por causa do trabalho, estabilidade e espaço mental. Mas quando tudo ao seu redor desmorona, o que sobra para defender? Estou sentado aqui agora olhando para as mesmas paredes. E, pela primeira vez, eu realmente odeio esse quarto. Implorei para as crianças voltarem. Disse a Sarah que faria qualquer coisa, terapia, mediação, mudança de casa, reduzir o padrão de vida. Inferno, eu até disse que me livraria completamente do escritório. Mas ela disse que confiança não se restaura da noite para o dia. E eu entendo isso agora, mesmo odiando ouvir. Não sei como cheguei a esse ponto por causa de um maldito quarto. Não sei que diabos devo fazer agora. Eu já ofereci tudo, e tudo que sinto é que talvez seja tarde demais. Comentários do Reddit. Comentário 1. Cara, elas foram embora. Você pode escrever outro textão, fazer uma festa de autopiedade ou gritar em um headset. Não importa. Sua família desistiu emocionalmente meses antes de sair fisicamente de casa. Você só não percebeu porque estava ocupado demais protegendo o seu espaço. Eu já fui você. Defendi meu direito de relaxar. Achei que, porque eu pagava as contas, tinha conquistado o direito ao silêncio. E o que eu realmente conquistei? Um apartamento de um quarto e um almoço constrangedor com meu filho 2 vezes por mês. Você destruiu a confiança. Não com um único grande ato, mas através da morte por 1000 desprezos. E ignorando sentimentos. Jogos de poder passivo-agressivos. Usar o aniversário da garota como arma, em que porra foi aquela? Você transformou afeto em moeda de troca e agora acha que oferecer tudo depois do estrago vai resolver.
Não pode ficar chocado porque elas seguiram em frente. Elas viveram com você por anos. Sabem exatamente quem você é e finalmente perceberam que a vida é mais silenciosa sem o seu barulho. Você é o babaca. Isso nunca foi sobre um quarto. Foi sobre fazer sua família inteira se sentir um peso dentro da própria casa. Comentário 2. Sou ex-fuzileiro naval, da velha guarda, e criei 3 filhos. Eu costumava pensar igual a você. A casa funciona porque eu trabalho. O resto é ruído de fundo. Essa mentalidade quase me custou minha família também. Você não está errado por precisar de paz. Inferno, eu costumava me esconder na garagem depois do turno só para conseguir ouvir meus próprios pensamentos. Mas a linha entre precisar de espaço e abandonar emocionalmente sua família é mais fina do que você imagina. O que você não entende é que seu silêncio e sua distância viraram o normal para eles. Pararam de procurar você porque a resposta era sempre agora não ou estou ocupado. E agora você quer que todos simplesmente voltem ao normal porque finalmente está pronto. Não funciona assim, irmão. Você lutou tanto para ser respeitado que esqueceu de ser amado. E, quando as pessoas se sentem não amadas por tempo suficiente, elas param de lutar. Apenas vão embora. Pergunte como eu sei disso. Ainda não é tarde, mas pare de se defender e comece a reconstruir. Um passo honesto de cada vez. Sem orgulho, apenas presença. Comentário 3. Sou professora e já vi essa dinâmica centenas de vezes. A criança que chega cansada, irritada e desconectada. Então você conversa com ela e percebe que ela não está com raiva da escola, está com raiva de casa. Está com raiva porque o pai ou a mãe só sabe controlar as coisas, não se conectar com as pessoas. A postagem da Hailey dizendo finalmente tem um quarto não é apenas sobre espaço. É sobre ela recuperar uma parte da própria identidade. Você não negou apenas privacidade, negou a ela a sensação de que as necessidades dela importavam. E quando ela finalmente parou de pedir, você interpretou isso como ela sendo mimada ou ingrata. Você diz que está oferecendo tudo agora, mas o seu tudo é transacional, reformas, dinheiro, gestos materiais. O que ela queria era empatia. E, quando não recebeu isso, parou de esperar. Crianças não são burras. Elas percebem quem está emocionalmente disponível e quem apenas está fisicamente dentro da casa. Você estava lá, mas não estava com elas. E ainda não está.